Hoje, a gente vai fundo na história do apartheid na África do Sul. Não só para entender o passado, mas para ver como o legado econômico desse sistema continua moldando o país até hoje. O nome em si, apartheid, vem do afrikaner e significa simplesmente separação. Mas essa palavra, que parece tão simples, acabou virando o nome de um dos sistemas de segregação racial mais cruéis e complexos que o mundo já viu. Sabe, quando a gente pensa em apartheid, a primeira coisa que costuma vir à cabeça é aquele período ali, de 1948 até 1994. Mas a verdade é que essa é só uma parte da história. Para entender de verdade o que foi o apartheid, a gente precisa voltar no tempo. E não é pouco não, são uns 300 anos antes mesmo de ele ter esse nome. Então, vamos começar por aí mesmo, pelas raízes. Lá na era colonial, que foi quando o terreno para essa nação dividida começou a ser preparado. Olhando essa linha do tempo, fica claro que o apartheid não surgiu do nada, de um dia para o outro. Foi uma construção lenta que levou séculos. Cada poder colonial que passava por ali ia colocando um tijolinho a mais nesse muro da segregação, sabe? Foi um processo que foi se enraizando na própria estrutura da sociedade. Ok, agora vamos dar um salto no tempo, direto para 1948. Esse foi o ano em que séculos de uma segregação, digamos, informal, foram transformados num sistema legal de opressão. O ponto de virada foi a vitória do Partido Nacional nas eleições. Eles ganharam como uma plataforma de supremacia branca e, a partir daí, a segregação deixou de ser só um costume para virar a lei do país. E uma das primeiras atitudes deles foi criar a Lei de Registro Populacional. Isso aqui era a espinha dorsal de todo o sistema. Basicamente, cada pessoa no país era oficialmente classificada numa dessas 4 raças, e esse carimbo determinava tudo na sua vida. Onde podia morar, que tipo de trabalho podia ter, que futuro podia esperar. E não foi só uma lei, não. Foram cerca de 300 leis. Pensa nesse número. 300. Elas foram criadas para controlar cada mínimo detalhe da vida dos cidadãos não brancos, desde onde eles podiam caminhar na rua até a educação que podiam receber. Mas é claro que um sistema tão opressor assim não ia ficar sem resposta, né? Inevitavelmente a resistência começou a se organizar e a ganhar força. Foi uma luta que durou décadas. De um lado, protestos internos liderados por grupos como o Congresso Nacional Africano e figuras como Nelson Mandela, que se tornou um símbolo mundial. Do outro, uma pressão internacional gigantesca. No fim das contas, o regime não aguentou. E o clímax de tudo isso foi a eleição de 1994, a primeira vez na história que todos os sul-africanos, de todas as raças, puderam votar. A vitória de Mandela marcou o fim legal da segregação. Mas como a gente vai ver agora, as estruturas econômicas que o apartheid construiu, essas foram bem mais difíceis de derrubar. E é aqui que a gente chega na questão central. Mesmo depois do fim do apartheid no papel, por que o seu legado econômico continua tão poderoso até hoje? É que o apartheid não era só sobre separação social, ele era um projeto econômico. Foi desenhado de propósito para canalizar toda a riqueza, a educação de qualidade e as oportunidades para a minoria branca, ao mesmo tempo em que negava sistematicamente qualquer chance de prosperidade para a maioria negra. E o resultado disso, décadas depois, está aqui. Esse gráfico de desemprego não é só um monte de estatística. Ele é um eco direto daquele projeto econômico, mostrando uma divisão que continua existindo muito tempo depois que as leis mudaram. Para tentar combater isso, o governo pós-apartheid criou várias políticas e uma das principais foi a chamada Capacitação Econômica Negra, ou BE. A ideia era tentar reverter décadas de desvantagem econômica. Só que o impacto dessa política é bem controverso. Muitos críticos argumentam que, na prática, em vez de ajudar todo mundo, essas políticas muitas vezes acabaram resultando no que chamam de enriquecimento da elite, beneficiando um pequeno grupo bem conectado, enquanto a grande maioria continuou na mesma. E os números contam uma história bem dura. A pobreza na África do Sul, na verdade, aumentou desde 2011. E a riqueza individual, na média, diminuiu. Isso só mostra o quão incrivelmente difícil é curar essas feridas econômicas. O que existe hoje é uma tempestade perfeita de desafios. Setores inteiros da economia que ainda são controlados por uma minoria, combinado com uma infraestrutura em colapso por causa de corrupção e má gestão, o que acaba travando o crescimento. Tudo isso é parte da longa sombra econômica que o apartheid deixou. E isso tudo nos leva ao desafio central que a África do Sul enfrenta hoje em dia. E aqui está o ponto-chave de tudo isso. As leis do apartheid, a estrutura legal, acabaram. Mas a arquitetura econômica que elas construíram, aquela desenhada para criar desigualdade, essa, em grande parte, continua de pé. E isso deixa a África do Sul com uma pergunta monumental.
Como uma nação consegue desmontar um projeto econômico que levou 300 anos para ser construído? Essa é uma questão nascida de séculos de história e que continua a ser uma resposta fácil.